A sala estava silenciosa quando o comunicado oficial chegou. O clima, que até então era apenas de expectativa, se transformou instantaneamente em perplexidade. A punição aplicada a Bruno Henrique não apenas fugia do padrão, mas também do bom senso. Era como se o tribunal tivesse decidido construir uma narrativa antes mesmo de analisar o lance. Dentro do clube, ninguém conseguia entender como uma jogada absolutamente comum, dessas que acontecem em qualquer partida de futebol de forma natural, se transformara em um caso tratado como se fosse um ato de violência grave. A diretoria, reunida às pressas, assistia incrédula à leitura da decisão. A expressão no rosto do diretor jurídico do Flamengo deixava claro que algo estava muito errado. Ele conhecia os precedentes, sabia das decisões recentes, tinha argumentado de forma sólida. E mesmo assim, a pena imposta parecia ignorar tudo aquilo que fora apresentado. Era como se o tribunal tivesse entrado na sessão com a sentença pronta, apenas esperando a oportunidade de anunciá-la. Quando o diretor deixou o prédio do tribunal e entrou no carro, o telefone não parava de vibrar. Mensagens de dirigentes, advogados parceiros e membros da diretoria pipocavam na tela, todas com o mesmo tom: indignação. A frase repetida em praticamente todas era a mesma: isso é absurdo. Enquanto o carro atravessava a cidade, ele tentava organizar mentalmente tudo o que havia acontecido na sessão. Cada pergunta feita pelos auditores, cada interrupção, cada expressão corporal. Nada ali parecia espontâneo, tudo parecia guiado por uma intenção. E a ideia de que aquela punição poderia ser um recado, não para Bruno Henrique, mas para o Flamengo, começou a fazer sentido de um jeito perturbador. Quando o carro entrou no ninho do urubu, a movimentação incomum já deixava claro que a notícia havia se espalhado com força. Jogadores andavam de um lado para o outro, alguns em silêncio, outros discutindo com preocupação evidente. Membros da comissão técnica conversavam em cantos isolados. Havia uma tensão no ar que não se vê em dias comuns. Um dos zagueiros mais experientes, ao comentar com colegas, disse algo que cortou o ambiente como uma lâmina. Se fizeram isso com ele, imagino o que podem fazer com qualquer um de nós. Essa frase, embora dita de maneira espontânea, refletia a sensação coletiva, a de que havia um problema muito maior do que a punição em si. A insegurança jurídica gerada por uma decisão desproporcional pode afetar diretamente o psicológico de um elenco. Jogadores passam a se perguntar até onde podem ir em uma dividida, o quanto podem se impor fisicamente, se estarão protegidos por critérios técnicos ou expostos a julgamentos imprevisíveis. A diretoria se reuniu numa sala fechada, onde apenas o som do ventilador quebrava o silêncio pesado. O advogado responsável pelo caso foi o primeiro a falar, e seu semblante dizia mais do que suas palavras. Ele explicou que havia apresentado precedentes claros, casos idênticos ou até mais graves que receberam punições leves. Explicou também que a defesa havia sido técnica, correta, embasada, mas os auditores pareciam não estar dispostos a ouvir. Cada argumento apresentado era ignorado, cada referência jurídica era desconsiderada. Nada parecia fazer diferença. Até que ele resumiu tudo em uma frase desconfortável. Eles já sabiam o que iam decidir. A sala ficou em silêncio. O vice-presidente de futebol tentou buscar algum ponto positivo, algum detalhe que pudesse indicar que aquilo era apenas uma interpretação rigorosa. Mas nada indicava isso. O clima na sessão, segundo o advogado, não foi de debate, foi de imposição. O diretor executivo, que raramente se pronuncia nesses momentos, acabou dizendo em voz baixa, mas com firmeza: isso foi um recado, e não foi para o jogador. Essa frase fez todos trocarem olhares tensos. Porque se havia um recado, ele tinha destinatário claro:
O clube. Isso significava que havia algo maior acontecendo nos bastidores, algo que não estava explícito na decisão, mas que se tornava evidente na forma como ela havia sido construída. A comissão técnica também se posicionou. O auxiliar explicou o impacto imediato. Uma peça fundamental fora retirada do elenco justo na sequência mais difícil da temporada. Sem ele, a estrutura ofensiva teria de ser reformulada. O planejamento tático precisaria ser refeito com urgência. A comissão não reclamava da necessidade de adaptação. Isso faz parte do futebol, mas sim do motivo. Era revoltante alterar todo um planejamento por causa de uma decisão que não correspondia ao lance analisado. O diretor jurídico então resumiu o que todos sentiam. A punição não condiz com o lance. Quando a punição não condiz com o lance, é porque não estão julgando o lance, estão julgando a camisa. Os olhares na mesa confirmaram. Era exatamente isso que parecia estar acontecendo. Enquanto tudo isso se desenrolava internamente, a imprensa começava a repercutir o caso de forma ruidosa. Manchetes sensacionalistas surgiam rapidamente, algumas defendendo a decisão, outras criticando, mas todas focadas no barulho, não na análise técnica. Nenhum comentarista se aprofundava nos precedentes ignorados, nos fatos apresentados. Era como se a narrativa já tivesse sido estabelecida antes mesmo do julgamento. E isso irritava o clube profundamente. A superficialidade da cobertura tornava ainda mais clara a impressão de que essa punição não tinha sido apenas uma questão jurídica, mas uma construção narrativa. Nas redes sociais, a torcida reagia com fúria. Milhares de mensagens surgiam em poucos minutos, todas expressando a mesma indignação. Muitos acreditavam que havia perseguição. Outros pediam para que o clube fosse firme. Alguns diziam que aquilo era apenas o começo de algo maior. A indignação se espalhava, mas também algo mais profundo. A sensação de que o Flamengo estava sendo colocado novamente em um papel que muitos insistiam em construir. O de vilão, independentemente dos fatos. No vestiário, alguns jogadores assistiam ao debate esportivo com expressões tensas. Um jovem atacante, claramente abalado, perguntou a um veterano: "Se isso aconteceu com ele, se isso acontece comigo, eu tô ferrado." O veterano colocou a mão no ombro dele e respondeu com calma: "É por isso que o clube vai reagir. Isso não pode virar normal." Bruno Henrique, por sua vez, estava em casa tentando processar tudo. Seu telefone tocava sem parar. Amigos, colegas, membros da comissão técnica, familiares, todos perguntando a mesma coisa: como isso aconteceu? Quando o advogado finalmente ligou, Bruno foi direto ao ponto, com um tom de frustração evidente. "Eles exageraram, né?" O advogado respondeu com sinceridade dolorosa: "Exageraram. Muito." Bruno respirou fundo, sem conseguir esconder a tristeza. "Isso é sacanagem, isso é pra cima da gente", disse ele. Do outro lado da linha, o advogado respondeu com firmeza: "É, e a gente vai brigar." No ninho, a diretoria começou a traçar imediatamente o plano de reação. A análise do recurso precisava ser feita com urgência. A equipe jurídica já reunia provas, estudos, comparações e precedentes. A ordem era clara: reagir com força, reagir rápido e reagir de forma contundente. O Flamengo sabia que, quando não reage, vira alvo fácil. E naquele momento específico, o clube sentia algo que não sentia há algum tempo, a sensação nítida de estar sendo colocado na mira. Mas enquanto a reunião avançava, uma dúvida começou a ganhar peso. Não era apenas sobre recorrer. Não era apenas sobre corrigir uma injustiça pontual. Era sobre entender a motivação, entender o que estava por trás, entender se havia fatores externos, pressões ou qualquer articulação que pudesse explicar a desproporção gritante da punição. Até que, finalmente, um dos dirigentes falou aquilo que todos evitavam dizer:
A gente precisa falar sobre o que está acontecendo nos bastidores. Isso não é só jurídico, tem coisa política aí, e vocês sabem do que eu estou falando. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, mas de confirmação, porque todos ali já haviam pensado nisso, apenas ninguém tinha tido coragem de verbalizar. E ao colocar aquilo em palavras, a reunião mudou de tom. Deixou de ser apenas estratégica e se tornou investigativa. Porque, para enfrentar aquele cenário, o Flamengo precisava entender mais do que a decisão. Precisava entender a intenção. Isso significava mergulhar no submundo silencioso, onde as decisões esportivas muitas vezes ganham contornos que nunca aparecem nos autos oficiais. O telefone do diretor jurídico do Flamengo começou a tocar repetidas vezes, segundos após o anúncio da decisão. Eram mensagens de dirigentes, advogados parceiros, pessoas influentes no futebol e até de conselheiros indignados. O sentimento era unânime. Aquela punição não fazia sentido. Não havia lógica esportiva nem jurídica. Era desproporcional, exagerada, quase construída para enviar um recado. Mas o recado não era para Bruno Henrique, era para o Flamengo. No carro, a caminho do clube, ele mal conseguia acompanhar o fluxo de notificações. A cada nova mensagem, algo dentro dele confirmava a suspeita que vinha crescendo desde as primeiras horas da manhã. Aquela decisão não era apenas técnica. Havia um componente invisível, um peso que vinha de fora da sala, algo que carregava o odor típico da política esportiva brasileira. Um ambiente onde favores, desafetos e interesses se misturam numa névoa que raramente é percebida pela superfície, mas governa os bastidores como uma força invisível, porém absoluta. Quando o carro finalmente entrou no portão do Ninho do Urubu, o diretor respirou fundo. Ele sabia que teria de explicar para a diretoria tudo o que havia acontecido. E mais do que isso, teria que interpretar os sinais. Porque naquele momento não se tratava apenas de entender o que o tribunal havia feito, mas por que havia feito. Ao descer do carro, percebeu que a movimentação dentro do CT era incomum. Jogadores andando de um lado para o outro, membros da comissão técnica conversando em voz baixa, funcionários tentando entender o que realmente acontecera. A notícia da punição se espalhara como fogo em palha seca. Não demorou para que um zagueiro experiente, acompanhando tudo à distância, soltasse uma frase que ecoou com sinceridade desconfortável. Se fizeram isso com ele, imagina o que podem fazer com qualquer um de nós. Essa percepção era crucial. Quando a decisão de um tribunal esportivo causa insegurança dentro de um elenco, ela deixa de ser uma simples punição e passa a ser um fator psicológico. E um elenco pressionado, ansioso, com medo de que qualquer disputa de bola possa resultar em um julgamento desleal, é um elenco fragilizado. A diretoria sabia disso, e sabia também que o impacto daquela decisão extrapolaria o campo jurídico. O psicológico seria o primeiro afetado. Depois viria o tático, depois o institucional e, por fim, o político. Era uma reação em cadeia, perigosa, quase inevitável. A sala de reuniões estava silenciosa quando o diretor entrou. Apenas o som do ventilador de teto cortava o ar pesado. Ao redor da mesa estavam o vice-presidente de futebol, o diretor executivo, um dos advogados do caso e 2 representantes da comissão técnica. Todos com a mesma expressão. A mistura de revolta e preocupação que invade o rosto de quem percebe que uma injustiça foi cometida e que ela terá consequências. O advogado foi o primeiro a falar. Não houve coerência alguma. Eu apresentei os precedentes, mostrei casos idênticos, alguns até piores, com penas mínimas. Citei jurisprudência, argumentei tecnicamente. Mas parecia que eles já sabiam o que iam decidir. O vice-presidente franziu a testa. Você acha que já estava decidido?
O advogado respirou fundo antes de responder. Eu não posso afirmar isso, mas posso afirmar que não estavam abertos ao debate. E isso, para mim, é quase a mesma coisa. O silêncio tomou a sala por alguns segundos. Ninguém queria ser o primeiro a dizer o que todos estavam pensando, até que o diretor executivo finalmente quebrou o silêncio. A sensação que eu tenho é que foi um recado, e não um recado para o jogador, um recado para nós. Essa frase caiu como um peso sobre a mesa, porque ela trazia um significado profundo. Se o tribunal realmente havia tomado uma decisão com motivação política, institucional ou moralista, e não técnica, então o Flamengo estava diante de um cenário muito mais complexo do que imaginara. A comissão técnica então entrou no debate. O auxiliar do treinador, com expressão séria, disse: "Vocês têm noção do tamanho do prejuízo esportivo disso? A gente está prestes a entrar na fase mais difícil do campeonato. E o Bruno é peça fundamental. A punição dele mexe com todo o nosso planejamento. A gente treinou semanas pensando em uma formação específica. Agora isso vai ter de mudar." O diretor respirou fundo. "O que mais me preocupa é que a punição não condiz com o lance. E quando a punição não condiz com o lance, significa que não estão julgando o lance. Estão julgando o contexto. Estão julgando a camisa." Todos concordaram silenciosamente. Porque, no fundo, é isso que mais revolta. Quando parece que não se está julgando o ato, mas sim quem cometeu o ato. A reunião prosseguiu por quase 1 hora. Houve debate, trocas de informações, planos iniciais para recorrer. Mas havia algo que ninguém conseguia afastar. A sensação de que aquela não seria a única batalha. De que havia, sim, um movimento maior, talvez silencioso, talvez não declarado, mas real. Um movimento que parecia disposto a colocar o Flamengo em uma posição desconfortável diante da opinião pública e das estruturas de poder do futebol. Do lado de fora, enquanto isso, a imprensa já começava a amplificar a decisão. Os principais portais repercutiam a punição com manchetes fortes. Alguns jornalistas defendiam a decisão, outros a criticavam. Mas a maioria parecia mais interessada em gerar repercussão do que em analisar o caso tecnicamente. E essa superficialidade da imprensa irritava ainda mais o clube. Porque enquanto alguns comentaristas falavam em lance agressivo, exemplo, rigor necessário, ninguém mencionava os precedentes ignorados, ninguém falava dos casos idênticos julgados com leveza. Ninguém destacava que o Flamengo havia apresentado provas sólidas. Era como se a narrativa estivesse sendo moldada não pela justiça, mas pelo desejo de criar barulho. A torcida, claro, reagiu imediatamente. As redes sociais se encheram de revolta. Alguns torcedores, mais exaltados, falavam em perseguição. Outros pediam que o clube fosse firme. Muitos clamavam por justiça. Mas havia também aqueles que, mesmo indignados, sentiam algo mais profundo. A sensação de que o Flamengo estava novamente sendo colocado no centro de um palco onde a lógica não era o ator principal. E essa sensação crescia a cada minuto. No vestiário, alguns jogadores assistiam aos comentários esportivos com semblantes sérios. O clima era estranho, pesado. Um dos mais jovens, claramente abalado, comentou: "Cara, se o Bruno tomou isso, imagina se acontece comigo? Eu fico com medo de disputar bola agora." Um jogador veterano colocou a mão no ombro dele e respondeu: "É por isso que a gente tem que reagir. Isso não pode virar normal." Enquanto isso, Bruno Henrique, em casa, recebia ligações constantes. Ele tentava manter a postura, mas era difícil. Aquela punição mexia com ele de um jeito que poucas coisas haviam mexido. Não era apenas sobre ficar fora. Era sobre ser tratado como alguém que cometeu algo gravíssimo, e não como um atleta que disputou uma jogada de jogo. Ele sentia um peso na consciência, uma mistura de injustiça e impotência. E talvez o mais doloroso:
A sensação de que estavam tentando transformar sua imagem em algo que ele não era. Quando o advogado do clube finalmente ligou para ele, a primeira frase de Bruno foi carregada de silêncio. Eles exageraram, né? O advogado respondeu com uma sinceridade amarga. Exageraram, e muito. Bruno suspirou. Isso é sacanagem. Isso é pra cima da gente. O advogado hesitou por um segundo antes de completar. E a gente vai brigar. E aquela frase deu a Bruno algo que ele precisava. Um fio de esperança. No ninho, a diretoria começou a planejar os próximos passos. Não havia tempo a perder. Um recurso precisava ser preparado imediatamente. O clube precisava agir rápido e agir com força. Porque se havia algo que o Flamengo havia aprendido ao longo dos anos, é que quando você não reage, vira alvo fácil. E naquele momento, o Flamengo sentia que era exatamente isso o que estavam tentando fazer, transformá-lo em alvo. Mas enquanto discutiam estratégias jurídicas, algo maior surgia na conversa. Uma dúvida incômoda, quase proibida, mas impossível de ignorar. Por que exatamente essa punição foi tão pesada? O que realmente motivou o tribunal? E quem poderia estar influenciando isso? E foi ali, naquele instante específico da reunião, que um dos dirigentes decidiu quebrar o silêncio com algo que mudaria completamente o rumo da discussão. A gente precisa falar sobre o que está acontecendo nos bastidores. Isso não é só jurídico, tem coisa política aí. E vocês sabem do que eu estou falando. O olhar dos outros diretores mudou imediatamente, porque aquela frase tinha um significado profundo. Significava que para o Flamengo entender e enfrentar o que estava acontecendo, não bastava argumentar tecnicamente. Seria preciso mergulhar em algo mais obscuro, mais delicado, mais perigoso. Seria preciso entender os bastidores do futebol brasileiro. E isso, todos sabiam, era entrar em território onde nem sempre a verdade era clara e onde a justiça raramente era a prioridade. A conversa ficou mais pesada quando os dirigentes começaram a admitir, mesmo sem querer, que algo maior estava por trás da punição. Não era confortável falar sobre isso. Cada palavra parecia mexer com algo sensível, como se estivessem cutucando um vespeiro institucional que, quando provocado, costuma reagir com força. Mas ignorar seria pior. Ignorar significaria aceitar a narrativa que estavam tentando impor. O diretor jurídico respirou fundo antes de falar novamente. Ele sabia que estava prestes a tocar em um ponto delicado, talvez o mais delicado de todos. Disse com calma, escolhendo cada palavra. Vocês têm noção de quantos casos semelhantes foram julgados aqui nos últimos meses? Eu trouxe todos. Todos. E nenhum, absolutamente nenhum, recebeu pena parecida. Ele abriu a pasta sobre a mesa, espalhando algumas das folhas. Algumas exibiam fotos de lances claros, entradas duras, empurrões, cotoveladas, lances que haviam gerado punições simbólicas, quase protocolares. Porque só agora o rigor aparece? Porque justamente com ele? Porque justamente com a gente? A frase ficou ecoando na sala. Era um questionamento óbvio, mas ao mesmo tempo perigoso, porque levava todos a uma conclusão que ninguém queria verbalizar. O Flamengo havia se tornado, mais uma vez, o epicentro de algo que ia além do futebol jogado. O vice-presidente passou a mão no rosto, visivelmente irritado. Isso tem cheiro de pressão externa, de alguém tentando mostrar força. A comissão técnica observava em silêncio, mas a expressão deles dizia tudo. Eles já sabiam que perder o jogador por tanto tempo mudaria completamente o rendimento da equipe. Não era opinião, era fato, era matemática. Bruno era essencial para o plano tático, para a transição, para o ataque, para o psicológico do time. Quando um jogador assim cai, a estrutura inteira sente. O auxiliar técnico tomou a palavra com um tom quase desabafo. Isso mexe com o elenco, vocês sabem disso.
Mexe com a confiança. O Bruno é capitão moral do grupo. Quando ele é tratado desse jeito, é como se estivessem dizendo para o elenco inteiro: cuidado, vocês também podem ser os próximos. Ele tinha razão. E todos sabiam disso. Aquilo não era apenas uma discussão jurídica, era uma discussão humana. Jogadores não são máquinas. Eles sentem o ambiente. Sentem injustiça, sentem quando algo está errado. Enquanto falavam, o clima no CT seguia pesado. Um analista de desempenho entrou rapidamente na sala apenas para avisar que a imprensa estava do lado de fora, preparando links ao vivo. O clube teria que se posicionar em instantes. A narrativa iria se formar, e se o Flamengo não falasse, outros falariam por ele, e talvez distorcessem tudo. O diretor executivo então perguntou: e como o Bruno está? O jurídico respondeu, indignado. Ele sabe que errou na jogada, mas sabe que não foi para tudo isso. Ele está se sentindo tratado como exemplo, mas não o exemplo certo, o exemplo conveniente. Essa frase incomodou a todos, porque ser transformado em exemplo é uma coisa. Ser transformado em bode expiatório é outra completamente diferente. Enquanto isso, a torcida continuava fervendo nas redes sociais. Alguns apontavam para rivalidades históricas, outros citavam decisões antigas que haviam dado vantagem a outros clubes. Havia comparações, prints, recortes de jogos, vídeos circulando. A mobilização era enorme. E essa força da torcida, embora poderosa, também gerava um outro tipo de pressão, a necessidade de resposta rápida, firme, cirúrgica. O clube não podia parecer omisso, não podia parecer fraco. O vice-presidente levantou da cadeira, começou a caminhar pela sala e finalmente disse o que muitos pensavam. Se a gente não reagir com força jurídica e institucional, isso vira rotina, vira caminho fácil, vira precedente para nos atingirem depois. Hoje foi o Bruno, amanhã pode ser qualquer um. O silêncio que seguiu a frase foi quase absoluto, exceto pelo som distante de um jornalista falando ao vivo do lado de fora. O diretor jurídico então acrescentou: e tem mais uma coisa. Vocês sabem que tem gente grande lá dentro que não gosta da postura do Flamengo, da nossa autonomia, da forma como questionamos decisões. Isso incomoda. E quando incomoda, vira alvo. Todos sabiam exatamente de quem ele estava falando, mas ninguém citou nomes. Não era necessário. No futebol brasileiro, algumas guerras são travadas de forma silenciosa, com símbolos e decisões, não com declarações explícitas. Enquanto isso, no vestiário, os jogadores tentavam treinar, mas era quase impossível manter a concentração. O preparador físico tentava ajustar atividades, mas os atletas conversavam entre si, perplexos. Um deles comentou: se fosse outro clube, não davam nem metade dessa pena. Outro respondeu na lata: com a gente sempre pesa mais. Esse tipo de percepção, justa ou não, molda um elenco, molda a forma como eles se entregam, como reagem, como se unem. E naquele momento, o sentimento predominante era claramente de injustiça. O treinador, que até então estava no campo, entrou na sala de reuniões. Ele observava todos em silêncio até que decidiu falar. Eu já vi muita coisa no futebol. Já vi erro, já vi exagero, já vi polêmica. Mas isso aqui, isso tem algo errado. Tem algo fora do lugar. Não é técnico, não é proporcional. Isso é mensagem. E a palavra mensagem voltou a pairar no ar. Era exatamente essa a sensação generalizada. Não haviam punido apenas um lance, haviam punido o contexto, haviam punido a camisa, haviam punido o peso institucional do Flamengo. O treinador então completou: o grupo vai sentir, eu sei que vão, mas também sei que eles vão usar isso como combustível. Eles vão querer responder no campo. Mas logo em seguida ele olhou para o jurídico e perguntou: e aí, a gente tem chance real de derrubar isso? O advogado respirou fundo
antes de responder. Temos argumentos fortes, temos precedentes, mas depende de quem julga, e você sabe como funciona. Todos entenderam. Não era simples, não era apenas direito, era cenário político. Em outro canto da cidade, Bruno Henrique tentava se manter calmo com a família. O telefone não parava. Amigos, ex-jogadores, colegas de outros clubes, todo mundo mandando mensagem de apoio. Mas, no fundo, o que pesava sobre ele era uma mistura de frustração e sensação de injustiça. Ele não se via como criminoso da jogada. Ele se via como um atleta em movimento, disputando bola, fazendo o que sempre fez. E agora estava sendo tratado como se tivesse cometido algo imperdoável. Ele sentou no sofá, respirou fundo e disse para a esposa: "Parece que querem ensinar alguma coisa usando meu nome. Mas por quê? Por que assim?" Ela o abraçou sem saber exatamente o que dizer, porque não havia muito o que dizer. A injustiça, quando é grande demais, não deixa espaço nem para consolo. No ninho, o dirigente mais experiente tomou a palavra com uma gravidade que fez todos prestarem atenção. Isso não é só futebol. Isso aqui é disputa de poder. Isso é gente querendo mostrar que quem manda são eles. É recado para a diretoria, para a torcida, para o país. E se a gente achar que isso é só sobre um lance, a gente perde de novo. A sinceridade da frase cortou o ar. O vice-presidente então puxou a pasta de precedentes, folheou rapidamente e disse: "Vamos até o fim. Vamos recorrer. Vamos expor a incoerência. Vamos mostrar o absurdo. Mas também precisamos pensar no que vem por trás. Se isso é arma política, temos que nos preparar politicamente." O jurídico concordou. A comissão técnica também. Era claro que aquela batalha tinha várias camadas. Do lado de fora, os jornalistas já aguardavam um posicionamento oficial. Microfones alinhados, câmeras ligadas, links prontos. A narrativa estava prestes a ser moldada. E o Flamengo precisava falar. Precisava se colocar. Precisava fazer barulho. O dirigente então olhou para todos na sala e disse: "Isso aqui não acabou. Isso aqui está só começando." E naquele exato instante, enquanto todos respiravam fundo para a guerra que viria, a sensação era clara. A punição não era o fim de nada. Era o início de algo maior.